A gente fez até a questão 32, foi essa daqui, e a 33 eu lembro que estava no finalzinho da aula e eu dei uma segurada porque ela tem... Se a gente for fazer ela, deixa eu só carregar ali para vocês verem, mas se a gente for fazer ela mesmo usando a teoria de fato, a gente vai esbarrar em, em uma questão mais complicada, sabe? De matemática, de usar ferramentas matemáticas. Então, o objetivo da gente aqui vai ser tentar contornar esse jeito mais, como é que eu vou dizer, mais formal de fazer a questão. Vamos ver ela aqui, ó. Tá, diz assim, em uma fábrica, uma caixa com a forma de paralelepípedo reto retângulo de 25 centímetros de comprimento, 10 de largura e 8 de centímetro de altura é preenchida com pequenos cubos de 0,5 centímetros cúbicos. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. Aí tem uma tabela aqui que está falando o seguinte, ó. Esse é o valor de x, esse aqui é 10 elevado a x. Aí está falando o seguinte, que 2 é aproximadamente 10 elevado a 0,3. 3 é mais ou menos 10 elevado a 0,48. É isso que significa a tabela, tá? Vou deixar aqui um exemplo já marcado, escrito melhorzinho. Então, por exemplo, esse valor aqui, essa coluna da tabela está dizendo que 10 elevado a 0,70 é igual a 5, tá? E aí pergunta, qual é o tempo em minutos necessário para a caixa ser completamente preenchida? Então, a gente tem algumas coisas aí, né? Falei com vocês que a gente ia tentar revisar. Esse conceito que está aqui é o de potência. É uma equação exponencial aqui, uma função exponencial que tem o 10 elevado a x e esse x está crescendo. O valor desse x está mudando, tá vendo? Vai 0,30, 0,48, 0,60. Isso pode ser relido também como... Aí que vem, por isso que eu dei uma parada na aula passada, isso vem como um logaritmo. O que é o logaritmo? A função exponencial, né, quando a gente fala de potência e tudo mais, ela é uma função que cresce muito rápido, né? Se a gente pensar em potência, os valores da potência, a gente tem que ter um comportamento muito explosivo. A gente bota lá, por exemplo, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Se eu mudo um númerozinho ali só, se eu penso em 3 elevado a 10, esse valor fica grande demais já. Vou fazer a calculadora aqui rapidinho. 3 elevado a 10 dá 59.049. 4 elevado a 10 ainda é bem maior. 4 elevado a 10 dá 1.048.576. Tanto que quando eu penso em exponencial, esse valor sobe muito rápido. O gráfico da função exponencial, vou aqui, função exponencial, que é a função que lida com isso, ele está falando de dobrar ali, vou usar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. O que é isso? Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. Que está aqui. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Esse valor ele vai dobrando, ele vai crescendo muito rápido. Então, depois de 4, ele vai para o 8, 8, 16, 16, 32. Esse valor ele vai crescendo muito rápido. Ele tem um comportamento que é assim, ó, quer ver? Todos eles passam pelo 1. Todos eles passam pelo 1. Vem aqui de baixo assim, e de repente ele explode, ele fica alto demais. E aí ele fica tão alto, tão alto, que essa sensação de que parece que essa curva fica vertical. Mas não é que ela fica vertical, é que a gente para de conseguir observar a forma como ela cresce, a taxa de variação dela.
entendeu? A gente perde a noção de o quanto que isso está crescendo a partir do momento que eu mudo de um valor de X para o outro, por exemplo. Daí vem a ideia da gente não mais olhar para como esse valor cresce, esse valor final da potência cresce, mas a gente olhar para o expoente, porque o expoente vai me dizer o passo a passo. E aí que vem a noção de logaritmo. O logaritmo vem para a gente pensar justamente nisso. Quando eu digo, por exemplo, que 10 elevado a 3, 10 é um exemplo muito simples, vou colocar outro exemplo aqui. 2 elevado a 5 dá igual a 32, eu tenho os seguintes elementos dessa potência. Eu tenho isso daqui que é chamado de base, esse aqui de cima que é o expoente, e esse resultado aqui que é a tal da potência, que é o resultado mesmo, né, dessa operação, 2 elevado a 5. Fazer 2 elevado a 5 significa fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O significado disso aqui. Tá? O logaritmo, ele tem uma passagem que é a seguinte: ao invés de eu ficar olhando para o resultado, ao invés de o foco ser o meu resultado, 32, o meu foco vai ser o expoente. Porque aí eu vejo quantos passos demorou para chegar naquele expoente. E aí fica da seguinte maneira: a gente escreve que o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. O que significa essa informação? Quem é o expoente que eu preciso elevar a essa base, que eu preciso elevar a base 2, para que dê 32. Em geral, a situação é a seguinte: o logaritmo de de C na base A é igual a B, significa, é a mesma coisa que eu pegar esse A e empurrar aqui embaixo. Significa que A elevado a B é igual a C. O logaritmo, ele vai me ajudar a ver mais ou menos o comportamento daquela função exponencial. É muito comum fazer isso para quando você tem um comportamento de algo que se propaga exponencialmente. A gente viveu isso recentemente, né? A curva do contágio do coronavírus é uma curva que cresce em exponencial. Então, como é que eu vou saber se isso está diminuindo ou não? Se tá, ou se piorou a situação? É feito isso através de um processo da passagem do gráfico da exponencial para uma escala logarítmica. Esse processo dessa transição de uma coisa para outra vai permitir que eu analise os dados de maneira a usar os expoentes e não os valores finais, não a quantidade final de casos. Isso me ajuda melhor a pensar aí, tá? E aí, o que isso tem a ver com o meu problema? Vamos lá ver o problema. Deixa eu pegar... Não, tá, vai dar para resolver. O lance é o seguinte: eu tenho uma caixa e essa caixa ela tem o formato de paralelepípedo. É uma caixa de sapato, por exemplo, com o formato de uma caixa de sapato, né? Ela é um pouquinho diferente. E ela tem 10 centímetros de comprimento, 8 centímetros de altura, não, e 10 centímetros de largura, né? 25 de comprimento, então pode ser uma de sapato, sim. Então tem 25 de comprimento, 10 de largura e 8 de altura. Ela é assim. O que eu vou fazer? Eu vou, num primeiro momento, ficar encaixando cubinhos aqui, cubinhos que têm 0,5 centímetros cúbicos de tamanho. Então, o que acontece? Eu tenho que analisar esse volume total da caixa. O volume total da caixa ele é dado multiplicando esses três valores, 25 vezes 10 vezes 8. Aí 25 vezes 8 vezes 4 dá 100, 200, 2.000.
Então, aqui eu tenho 2.000 centímetros cúbicos. E aí, eu vou analisar esse volume total relacionado ao volume do cubinho. Esse volume do cubinho é 0,5 centímetros cúbicos, né? E aí, eu vou ver o seguinte, quantos desses cubos cabem dentro da minha, como é que diz? Da minha caixa. A ideia é a seguinte, no primeiro momento, no primeiro instante, vou colocar t igual a 1. Quando t igual a 1, eu tenho 1 cubo. Quando t igual a 2, eu tenho 2 cubos. Quando t igual a 3, eu tenho 3 cubos. 3 não, 4 cubos. Vai duplicando, né, a quantidade de cubos. Quando t igual a 4, passou 4 segundos, eu tenho 8 cubos. Quando eu tenho 1 cubo, eu tenho 0,5 centímetros cúbicos. Quando eu tenho 2 cubos, vai ser 1 centímetro cúbico. 4 cubos vai duplicar essa quantidade aqui, ó, vai ficar 2 centímetros cúbicos. 8 cubos vai duplicar essa de cá. Vai ser 8 vezes meio, vai dar 4 centímetros cúbicos. Então, essa quantidade está aumentando. Ela está aumentando também duplicando, né? A quantidade para cá vai sempre duplicar. Então, aqui, se eu pensar em n cubos, ou seja, n cubos não, se eu pensar num instante t igual a n, passou n tempos aí, n segundos, que eu não sei quanto é. Em segundos ou em minutos que ele está falando? Minutos. Então, passou n minutos. Como é que vai ficar? Se passou n minutos, eu vou ter 2n cubos. Se eu tenho 2n cubos, o volume disso vai ser 2n, quer dizer, 2 vezes. Vou apagar aqui, esqueço direito. Vou colocar aqui direto, porque eu quero comparar a esse volume total, né? Eu quero que aquela quantidade de cubinhos lá seja igual a essa quantidade total. Então, vai ficar 2.000 igual a esse 0,5, que é o valor inicial, o primeiro, vezes 2 elevado a n, que é a quantidade que está passando. O tempo está passando, né? Esse n é justamente a quantidade de vezes que vai dobrar essa quantidade do meio ali, né? Aqui dobrou uma vez, ó, depois dobra 2 vezes, depois dobra 3 vezes. Então, quantas vezes vai dobrar aí? Eu tenho que resolver essa continha. Então, ó, o 2.000, eu vou passar esse 0,5 para cá. Isso tem que dar 2 elevado a n. 2.000 dividido por meio, a gente faz assim, ó. Vou colocar um asterisco aqui para fazer aqui embaixo. Você tem 2.000 e você vai dividir isso por 0,5. 0,5 é meio. Então, 2.000 dividido por meio, a gente repete a primeira, inverte o sinal e inverte a segunda. Isso dá 4.000. Então, vai ficar 4.000 igual a 2 elevado a n. Aqui, teoricamente, a gente deveria aplicar uma propriedade de logaritmo para resolver. Só que a gente quer fugir disso, né? Para não criar uma ferramenta nova aí de como resolver, para ter que estudar logaritmo aí agora às pressas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um pouco da lógica. Ó. Eu disse aqui que 2 elevado a 10 é 1024. Isso é bom saber. É bom e não é difícil de lembrar, porque a memória de celular, essas coisas que têm ligadas à computação, elas todas funcionam em base 2. Então, por exemplo, quando você tem 1 giga não são 1.000 megabytes, né? 1 gigabyte não é 1.000 megabytes, é 1024, porque é 2 elevado a 10. Então, por isso quando tem no Instagram, tipo assim, fulano tem 1K de seguidor. 1K para computação não é 1.000 seguidores, 1K é 1024. Mas a gente apropriou a linguagem aí para o uso da rede social, né? Então, olha, 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 11 é 2048.
2 elevado a 12 é só ir dobrando. Dá 4.096, que já ultrapassou. Repara o seguinte, fazendo esse processo, eu consigo descobrir que esse N é um valor que está entre 11 e 12. Porque 11 é 2.048, 12 é 4.096. Isso faz com que eu não precise calcular exatamente quem é o valor de N. Que ele pergunta, o tempo em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida. Ela vai ser totalmente preenchida depois que passar 12 minutos. Antes de 11, né, em 11 minutos ela está em 2.048, em 12 minutos ela fica em 4.096. Também é uma questão um pouco mais teórica, né? Uma questão um pouco mais específica, assim. De um conteúdo mais... Além de um pouco mais difícil de fato, o conteúdo, né? É uma questão que traz outras situações. Outras situações não, outros conteúdos mais bem específicos. Boa noite, Silvana. Para ouvir sua mensagem aqui. Já a 34 é uma outra especificidade também, mas que a gente vai resolver um pouquinho mais fácil. Peraí. Isso aqui foi a revisãozinha. A figura representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone reto cujo raio da base mede 10 centímetros e a geratriz mede 60 centímetros. O cone é aquela figura, essa figura que está no desenho, né? Essa rosa que está no desenho, ela parece o chapeuzinho de aniversário, sabe? O ponto P inicia essa trajetória no A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone. Esse desenho que está ali não é o desenho real, ele é um tipo dessa trajetória, é um exemplo. Ele fez essa trajetória, mas ele poderia ter feito essa daqui de cima, ele poderia ter feito uma mais para cima, ele poderia ter feito uma mais para baixo, ele poderia ter feito qualquer uma. Ele deu de exemplo essa trajetória P, essa trajetória que está aí em P. Com a planificação da superfície lateral do cone, então, é possível calcular o menor comprimento da trajetória. Eu quero a menor trajetória possível que ele pode fazer andando pelo cone, saindo do ponto A e voltando ao ponto A. Mas, para isso, ele me deu uma dica. A dica está aqui, ó. Ele está pedindo para a gente fazer a planificação da superfície lateral do cone. Aliás, essa é uma dica que ela não é nem tão necessária. Por que ela não é tão necessária? Vou explicar. Toda vez que a gente tem um corpo que é redondo como esse, por exemplo, cilindro, cone e esfera, quando a gente tem um desses três, cilindro é tipo um copo, né? Quando você tem um copo, a esfera, tipo a bola, e o cone, quando você pensa em trajetória através da sua superfície, que é uma superfície curva, é comum, é uma estratégia da matemática planificar essa superfície. Não é à toa que a gente tem isso, uma das questões, né, disso é a ideia de planificar o globo terrestre fazendo os mapas, fazendo o planisfério, por exemplo, né? A gente tem a ideia do globo da Terra redonda lá, mas quando você pensa em navegações e tudo mais, é comum a gente usar, a gente não, né, os navegadores, usarem o planisfério ao invés do globo terrestre, né? Porque as contas ficam facilitadas. O planisfério tem lá os seus... não é uma planificação exata, mas ele ajuda. Então, o que acontece aqui? Imagina que você tem um cone. Não sei se você... Vê se desenhando vocês conseguem imaginar essa situação. O cone está aqui. Ele tem aqui embaixo... Deixa eu já pegar uma folha de papel aqui na minha mão, que eu desenho para vocês. Eu acho que, por exemplo, eu faço para vocês, eu acho que vai ser mais fácil de visualizar. Só um instantinho, pegar uma tesoura aqui.
vou tentar fazer um cone aqui aproximado, só para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou dizendo. A ideia da planificação do cone é você pensar tipo numa embalagem. Você tem uma embalagem, né? E essa embalagem ela vai ser, como é que diz? Você vai abrir essa embalagem, né? Quando você abre essa embalagem, que figura que forma? Essa que é a ideia da gente, tá? O meu não vai ficar muito perfeito, né? Porque eu não estou fazendo as contas necessárias. Mas é só para a gente ter uma noção mesmo. Mas, professor, você está com a câmera fechada. Isso, eu vou abrir já, peraí. Ok. Estou abrindo só. Porque eu estou recortando aqui, não tá muito... Nesse instante, ele não está muito glamuroso, não, a situação. Eu cortei. Vou dobrar no meio aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Agora vocês estão me vendo? Vamos. Sim. Cortando aqui. É porque essas medidas, elas são todas fechadinhas, sabe? Eu estou cortando o olho, a chance de dar certo é pequena. Mas... A ideia é a seguinte, ó. Você tem aqui uma figura que é tipo uma fatia de pizza, sabe? Ela é tipo uma fatia de pizza. E a gente vai ligar esses dois lados. Quando eu uno esses dois lados... Vou dobrar ele aqui. Quando eu uno esses dois lados, vira o tal do chapéuzinho lá que eu tô te falando, né? O chapéuzinho de aniversário. Esse papel é duro. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Isso aqui que é um cone, é uma casquinha de sorvete. Aqui embaixo é uma circunferência, né? Esse pedaço aqui, isso aqui é uma circunferência que devia estar tampado, né? E ele tem essa figura aqui, essa casquinha. O cara tá querendo saber o seguinte, saindo desse pontinho que tá na minha mão e dando a volta pelo cone, saindo daqui e dando a volta, qual é o menor caminho que ele pode fazer? E aí a sugestão dele é, ao invés de você pensar nesse menor caminho utilizando o cone inteiro, assim, do jeito que ele está fechado, planifica ele. Ou seja, pega a tesoura, corta através de uma linha vertical aqui e abre ele. E abre ele assim. Porque aí a pergunta é, saindo desse ponto aqui, vou riscar, saindo desse pontinho aqui, ó, qual é o menor caminho que ele tem para voltar para cá? Para voltar para cá, repara o seguinte, esse pontinho é o mesmo pontinho do lado de cá, que encaixou aqui quando o rótulo estava fechado, né? Então, eu quero saber qual é o menor caminho entre esses dois pontos. E o menor caminho entre dois pontos, quando eu tenho assim, algo que está planificado, é uma reta. Deixa eu desenhar ela aqui. Que é isso aqui, ó. Eu quero saber quanto que mede isso daqui, essa linha reta aqui. Aí vamos ver aqui no desenho como é que isso funciona. Então, ó, eu tinha um cone, aí ele deu uns nomes meio esquisitos aqui pro lance, que é o seguinte, ó. Ele falou que a geratriz, quer dizer, o raio da base mede 10 e a geratriz mede 60. O que é o raio da base? Eu tenho uma circunferência aqui embaixo. O raio da base é esse pedacinho aqui, ó. É o raio que vai do meio até a pontinha. Então, o raio mede 10 centímetros. O que é a ideia de geratriz? Além desse formato de cone que eu estava falando com você, Professor, agora a tela do computador acho que não está indo. a projeção não tá? Acho que não, pera. Deixa eu conferir. Deixa... É porque para mim tá aparecendo ainda. Vê se eu tirar meu vídeo aparece. Tá indo. Desculpa. Tava indo sem querer, desculpa. Qual é a ideia? Quando você fala, cadê o outro coisa que eu cortei primeiro? Quando você pensa em cone, em esfera, em cilindro, outro jeito de entendê-los é uma ideia de você pensar que eles são sólidos do que a gente chama de revolução. E o que é isso? É eu pegar, por exemplo, esse triangulinho aqui e formar uma bandeirinha com ele.
E aí, o que eu penso? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro objeto maior. Ou eu posso fazer esse triângulo menor. É como se eu tivesse uma bandeira com ele. Então, eu vou colocar aqui no meu lápis, e aí eu coloco a bandeira aqui, ó, assim. Aí, o que eu faço? Por que ele chama de revolução? Porque a gente gira esse triângulo em volta dessa bandeira. A gente vai fazer esse giro aqui. Quando eu giro ele assim, o formato que gera, no final das contas, é um cone. Então, no desenho aqui, fica da seguinte maneira. Eu tenho um eixo de rotação, que é esse daqui. Esse eixo vai ficar girando. E aí eu vou lá e coloco uma bandeirinha aqui, pendurado nesse eixo de rotação. Então tem essa bandeirinha. O que vai acontecer? Quando essa bandeirinha der um giro de 360 graus, quando der uma volta completa, ela vai formar o cone. Por que ele tem esse nome geratriz? A geratriz é justamente esse segmento de cá, olha, esse segmento aqui de 60 centímetros, que gera o cone. Essa que é a ideia. Então, quando ele diz que a geratriz é 60, ele está falando que esse pedacinho aqui mede 60 centímetros. Aí tá, vamos abrir o cone. Quando a gente abre o cone, como a gente tinha falado lá, fica uma fatia de pizza. Deixa eu colocar isso aqui preto assim. Já explico por que eu vou colocar um círculo inteiro aqui, tá? Então vai ficar a fatia de pizza assim, ó. Essa que é a tal da planificação do cone. Essa planificação da superfície lateral do cone aí que ele tinha falado. Aí agora eu vou tirar isso daqui para a gente ver melhor. Pronto. Aí o que acontece? Nessa planificação do cone, esse pedaço aqui é o tal dos 60 centímetros e esse pedaço todo aqui, olha, corresponde àquele círculo que forma ali na base. Cadê meu conezinho show que eu desenhei? Nada ali. Ó, o raio não, esse pedaço aqui de baixo, tá vendo? A bordinha da fatia da pizza, quando eu fecho esse cone, deixa eu fechar aqui, peraí. Quando eu fecho esse cone aqui, o que ele forma é justamente a circunferência aqui embaixo, tá vendo? Então, esse pedaço aqui de baixo, que é o comprimento da circunferência, é como se fosse o perímetro da circunferência, quando eu abrir, vai formar a bordinha da pizza aqui de baixo. Então, esse pedaço aqui embaixo é o comprimento da circunferência, que a gente calcula através dessa fórmula aqui, ó, 2π vezes r. Ou seja, vai ser 2 vezes π vezes o 10 ali, que vai dar 20π centímetros. Aí eu tenho, ó, 60 centímetros para cá, 60 centímetros para lá. O que eu quero saber é qual é esse menor caminho que a gente estava discutindo ser essa linha, essa linha reta ali. A linha vem daqui até aqui. Então, quem é esse pedaço de cá? Para saber quem é esse pedaço, aí que vem a complicação, né? Além desses detalhes todos que eu estou passando para vocês. Eu preciso saber quem é esse ângulo. E a gente faz esse ângulo através de uma regra de 3, que compara o comprimento dessa circunferência, desse arco aqui. Então, o θ está para esse 20π, assim como a volta toda, o 360 graus, vai estar para o comprimento da circunferência inteira. Aí você pergunta, mas como é que você sabe o comprimento da circunferência inteira? É por isso que eu desenhei aquela circunferência primeiro. Eu vou trazer ela agora para a questão.
é essa circunferência aqui, ó. O comprimento dessa circunferência toda é uma circunferência cujo raio é 60. Então, o comprimento dessa aqui vai ser 2π vezes 60, ou seja, 120π. Então, ó, a gente faz rapidinho essa regra de 3 aqui, não precisa nem fazer muita conta. Ó. Se desse lado aqui dividiu por 6, o θ também vai precisar dividir por 6. E aí, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Ok? Um triângulo que tem dois lados iguais e o ângulo entre eles igual a 60, significa que aqui embaixo tem que ter 60 e 60 também. Os ângulos vão ser todos iguais. Por que isso acontece? Pelo seguinte, se tem lado igual, tem ângulo igual. A relação entre lado e ângulo, elas são relações complementares. Quanto mais o ângulo abre, mais o lado oposto abre. Quanto mais o ângulo fecha, mais o lado oposto fecha. Então, essa relação, ela é uma relação de lado e ângulo oposto, elas meio que se complementam, vamos dizer assim. Então, eu vou chamar esses dois ângulos aqui de baixo de x. Eu já descobri que aquele ali, verdinho, é 60 graus. A gente sabe que a soma dos três tem que dar 180. Então, x mais 60 tem que dar 180. Né? A soma dos ângulos do triângulo. Então, o 2x tem que dar 120, o x tem que dar 60. O que acontece? Se você tem três ângulos iguais, 60, 60, 60, significa que os três lados vão ser iguais. Ou seja, esse lado aqui também vai medir 60 centímetros. Ok? Essas duas questões aí do final da prova são questões realmente um pouquinho mais rebuscadas, né? Comparadas do começo, que eram questões assim que a gente tinha menos inclusão dos exercícios, menos inclusão dos conteúdos, né? A gente conseguia fazer isso um pouquinho mais rápido. Mas ai, professor, fiquei com vontade de chorar depois dessa questão. dessa última, Exatamente, nossa, juro que eu prestei toda a atenção do mundo, eu sei que eu tenho muita dificuldade, mas fiquei com vontade de chorar. Não, mas você quer que eu... Vamos tentar ver ela de novo para ver se tem alguma coisa que dá para ficar melhor? Não, isso vai me deprimir mais ainda, professor. Nossa, é muito complicado. Bem, o passo a passo dela talvez seja muito complicado, porque seja muito detalhe, né? Mas o que eu acho que você pode tirar de lição dela aqui é só esse lance da planificação, de você poder abrir um sólido. Quando você está com ele fechadinho, você pode abrir ele para poder entender ele melhor. Sabe o que eu estava pensando, professor? A vida inteira eu achei que o π, na aula passada você disse que o π às vezes varia o valor, que não é só o valor de π, não é só 3,14. Não, é sempre 3,14. Então eu Talvez entendi errado, né? talvez em radiano. A confusão que às vezes acontece é porque 180 graus é π radianos. Aí, às vezes, a gente confunde, então π é igual a 180. Não é que π é igual a 180. Não sei se foi isso. Não lembro da aula passada. Acho que foi, É sim, na aula passada. que π radianos aí é uma unidade de medida, entendeu? Tipo, 3,14 radianos, né? Aproximadamente 3,14 radianos, dá igual a 180 graus. A gente está comparando duas unidades de medida, entendeu? Entendi. Mas π é sempre 3,14. 3,14, 15, 9, 2, sei lá. Tem muitas outras casas decimais. Eu achei bem interessante essa situação que você fez do papel, né, de desenhar. Achei bem interessante, ainda bem que você está gravando. Depois eu vou ver de novo. Porque, assim, eu sei que eu tenho muita dificuldade nisso. Eu ia falar agora de outro, ó, por exemplo, um retângulo, ele gera um cilindro, olha, quando você fecha. Quando você une os dois pontos. Ele gera um cilindro, né? Que é o rótulo das embalagens de leite, por exemplo, né? Da lata de leite. É o rótulo dessas superfícies que são cilíndricas. Então, o que acontece? Ao invés de você estudar essa superfície aqui, você estuda ela aberta, assim, que é mais fácil. Tinha uma questão, vou desenhar aqui do lado, era da UERJ também, mas era um pouquinho mais antiga, que falava, não sei se é a UERJ ou o Enem agora,
que ele te dava o cilindro e dizia que o garoto... Era um copo cilíndrico e disse que o garoto foi beber água, e aí a gotinha de água que estava pingando da boca dele estava aqui e ela escorregou pelo copo até parar aqui. E aí perguntava qual era essa distância. E aí, tipo, a galera ficou uma louca, porque como é que eu vou calcular a distância numa superfície que é curva, assim? A gente não aprende isso na escola, né? Mas o que a gente aprende é planificar justamente. Quando eu penso na planificação, né, quando eu penso aqui como se fosse o meu copo, a gotinha está saindo, né, daqui e vindo até aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo segurar de um jeito. Que não vai dobrar aqui. Espera, tem um pregador aqui que vai me ajudar. Cheio das gambiarra aqui. Então, ó, eu tenho a gotinha saindo daqui e vindo para cá. O que acontece? Quando eu penso em abrir essa folha, quando eu penso em abrir, isso fica muito mais simples. Porque eu sei que quando eu abro o cilindro, ele vira um retângulo. E aí eu estou vendo só a parte da frente do copo, então é a metadinha. A gota sai daqui e vem para cá, reto. Isso a gente faz por Pitágoras, é um triângulo retângulo. A gente faz esse valor aqui ao quadrado, mais esse ao quadrado, igual a esse ao quadrado. Então, eu acho que dessa questão, ela não vai cair de novo, né? A gente sabe disso. Essa questão do cone não vai cair exatamente assim de novo. O que pode cair e que é muito interessante é esse pensamento de você poder abrir os sólidos geométricos, planificar os sólidos geométricos com a intenção de melhorar a visualização do que está acontecendo, tá? O resto realmente tem bastante detalhe. O cone é uma figura mais complicada do que o cilindro, por exemplo. Se a questão fosse de cilindro, talvez fosse mais fácil de entender. Vamos tentar outra prova, já que essa aí acabou? Vamos. Ver se a gente dá uma animada. E se a gente sai da bad, né? Não, faz parte, né? Toda prova tem uma questão difícil. E se você está achando difícil, tem chances de outras pessoas também estarem achando. Não tem isso de só eu que estou achando difícil, não. É difícil para todo mundo. Estou abrindo aqui a outra. Deixa a câmera aqui de novo, só para agilizar a perna aqui. Matemática, questão 29. Vou pegar aqui, peraí. Ai. É o primeiro exame de qualificação de 2019. Questão 29, essa daqui. Vou aumentar ela. A partir do gráfico
Então, tem um gráfico, né? A primeira frase que ele está falando é a partir do gráfico. Eu nem li o gráfico, vou ler o gráfico agora. Como é que a gente lê gráfico? A gente lê o título. Média de desempregados por ano. Então, eu sei que os números que vão aparecer é a média de desempregados em cada um dos anos. Então, no eixo horizontal, eu tenho o ano. No eixo vertical, eu tenho a tal da média. Então, em 2012, eu tive 7,1 milhões. Em 2013, 7 milhões. Em 2014, 6,7. Em 2015, isso aumentou muito, aumentou para 8,6. Em 2016, aumentou mais ainda. Né? Então, tá aí. Fiz a leitura do gráfico, uma leitura informal e geral dela. Né? Agora, a partir disso, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016, isso aqui vai ajudar a gente. Esse dado, ó, eu quero de 2014 para 2016. Quero saber sobre o aumento. Está mais próximo de qual percentual? Outra coisa, falou porcentagem, geralmente a gente já arrepia os cabelinhos da nuca, já fica com medo do que vai acontecer. Porcentagem, e pior que a gente até sabe o que é, né? Às vezes é só um medo mesmo do que vai acontecer. Porcentagem, quando a gente fala, sei lá, 80%, isso é uma fração, né? É uma fração cujo denominador é 100. Então, quando eu falo 80%, eu estou falando de 80 sobre 100. Quando eu falo de 80 sobre 100, que é uma fração, lá muito tempo atrás, quando a primeira vez que tentaram ensinar fração para a gente, usando barrinha de chocolate muitas vezes, ou usando a ideia de pizza, ou o que for, quando a gente falaram de fração pela primeira vez, falaram que fração é uma parte do todo, e não mentiram. Fração é exatamente isso, é uma parte de um inteiro. Então, o que eu quero descobrir da porcentagem, eu vou fazer esse processo inverso. Eu vou descobrir qual é a parte, vou descobrir qual é o todo, vou dividir os dois e jogar para denominador 100. É isso que eu vou fazer. Então, quem é a minha parte? A minha parte é o aumento. É o quanto que aumentou de 2014 para 2016. Qual é o meu todo? É de onde veio esse aumento. É o começo da história, é o valor inicial. Então, 2014 é o meu todo. Então, ó, o aumento, que é a parte, vai ser o valor de 2016, que era 11,8, menos o valor de 2014, que era 6,7. 11,8 menos 6,7 dá 5,1, né? E o todo que é o valor de 2014, a gente sabe que em 2014 tinha 6,7. Então, para eu saber a porcentagem, vai ser exatamente isso. Vai ser a parte, 5,1, sobre o todo, 6,7. E aí eu vou ter que fazer essa conta. Dividir um pelo outro. Só ver um negócio aqui. Pegar isso rapidinho. Então, ó, quando eu dividir um pelo outro, 5,1 dividido por 6,7, vou fazer essa conta aqui no cantinho. Ó, como é que a gente faz essa conta? 5,1 dividido por 6,7. É divisão de número decimal. Como é que a gente faz? Primeira coisa, igual a quantidade de casas decimais. Então, no primeiro lá, no dividendo, eu tenho uma casa decimal, no segundo eu tenho 2 casas decimais. Tá ótimo, tá igualado. Então, eu posso cortar a vírgula. Aí vai ficar 51 dividido por 67. Não dá para dividir. Se não dá para dividir, coloco 0, 0, vírgula. Aí agora eu tenho que dividir 510 dividido por 67. Isso dá 7. Quando eu fizer 67 vezes 7, vou pular a multiplicação e fazer a calculadora aqui para ficar mais fácil, mais rápido. Dá 469. Aí eu vou subtrair aqui, 469. Aí vai dar 10.
Quando estou fazendo é para saber 469 para chegar a 510. Quanto que falta? Dá 1. Aqui fica 4, dá 41. Quero continuar a conta. 41 não dá para dividir, obviamente, né? Acabei de... Esse é o resto, vou colocar 0. Aí eu vou fazer 410 dividido por 67. 410 dividido por 67 dá 6. 6 vezes 67, se eu fizer aqui no cantinho, 67 vezes 6, isso dá 402. 402 para chegar a 410 sobra 8. Eu vou parar por aí mesmo. Por quê? Isso daqui deu 0,76. 0,76 é 76 sobre 100, que é igual, aproximadamente aqui, né? Que é igual a 76%. Achei o meu aumento. A taxa percentual do meu aumento. Quando pedir porcentagem, o cara está te pedindo fração. É mais simples do que às vezes as pessoas muitas vezes acham. Porcentagem é fração. E se a fração é a parte de um todo, basta identificar quem é essa parte e quem é esse todo. Beleza? É uma questão um pouquinho mais simples. A próxima aqui. Porcentagem é um pouquinho menos complicado, realmente. Já dá para dar um sorrisinho, né? Ah, com certeza. A 30 tem um desenho um pouquinho feio, mas não liga para ele, não. Eu tenho um triângulo ABC, que é o triângulo preto. Aí depois eu tenho um triângulo A2, B2, C2, que é o triângulo rosa. Depois eu tenho um triângulo A3, B3, C3, que é o triângulo azul, ilustrados abaixo. Eles possuem perímetros P1, P2 e P3. Bem, agora só foi um monte de nome com um monte de número. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios. Ponto médio é a metade do lado, né? Então, ele está falando assim, admita que o A1, B1 mede 7. Então, A1 até B1 mede 7. O B1 até C1 mede 7 também. E o A1 até C1 mede 4. Então, tenho essa medida. Certo? Aí ele fala assim, P1, P2 e P3 define uma progressão. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos calcular os perímetros. O P1 é a soma dos lados, que é 4 mais 7 mais 7. 14, 18. O que acontece? Por ser ponto médio, por esses pontos aqui estarem na metade, faz com que esse lado de cá seja a metade do 4, ou seja, 2. Tá fazendo tá onde, tu? Que esse lado aqui seja a metade de 7, que é 7,5. E que esse lado aqui seja a metade do outro 7, 7,5. Isso acontece porque ele parou no ponto médio. Então, o P2 vai ser 2 mais 7,5 mais 7. 7,5 mais 7,5, né? Metade de alguma coisa com a outra metade forma um inteiro. Então, 7,5 mais 7,5 dá 7. 7 mais 2 dá 9. De novo, vou pegar os pontos médios, só que dos azuis. Ou seja, esse lado aqui foi dividido na metade. Aqui vai ficar valendo de 1. Esse daqui vai ficar valendo 7 quartos e esse aqui de 7 quartos. Então, o P3 vai ser 1 mais 7 quartos mais 7 quartos. Isso aqui eu vou fazer MMC dessa vez, tá? O MMC vai dar 4. Vai ficar 4 mais 7 mais 7. 7, 7, 14. 14 com 4, 18. 18 dividido por 4 é 9 dividido por 2. Se eu simplificar aqui, 9 dividido por 2 dá 4,5. Aí ele está falando dessa tal progressão aqui, Aí ficou escuro demais. Dessa tal progressão. Ele quer saber que progressão é essa, que sequência, que tipo de sequência é essa. É isso que formou. A sequência formada é a seguinte, Eita, caneta errada.
é 18, 9 e 4,5. São esses 3 números. O valor que está mudando, repara que ele está dividindo, né? Do 18 para o 9, dividiu por 2. Do 9 para o 4,5, dividiu por 2. Essa divisão por 2 é a mesma coisa que eu multiplicar esse valor pela metade. Multiplicar pela metade ou dividir por 2 é a mesma coisa. Quando a gente multiplica um valor, o tipo da progressão é geométrica. E a razão é justamente esse valor que eu estou multiplicando. Ok? É uma questão também que, se você reparar, era só fazer umas continhas rapidinho, né? Ela é tranquila, o problema é que ela tem uma coisa bem específica da matéria, que é isso, de aritmética ou geométrica. Né? Mas também é de boa. Eu acho que quando a gente fizer mais provas, né, a gente vai ver esses conteúdos aparecendo de novo, vai ficar mais fácil. Esses primeiros vão ficando mais... Até na hora de explicar, né? Por exemplo, eu já dei olhei na diagonal aqui a prova toda, né, procurando ela, eu vi que tem questão aqui, por exemplo, que tem um raciocínio muito parecido com umas que a gente já fez. Então, isso vai ajudando a gente a fazer a prova, tá? E aí, então, na segunda-feira, a gente continua essa prova. Tá Beleza? bom, professor. Obrigada. Professor, foi você que se machucou essa semana? Eu? É. Não, por quê? Teve um professor, achei que era você. Não, machuquei não. Que susto. Tá. Me confundi, desculpa. Não, imagina. Obrigada, professor. Muito obrigado pela Nada. aula, professor. Obrigado mesmo. Caso eu passo para você, né? Aham, por favor. E eu deixo gravando ainda ou paro a gravação? Pode parar, pode parar. Eu espero a próxima professora de...